tema aqui, porque o ex-juiz Sérgio Moro, hoje político, né, vira réu por calúnia contra o ministro do STF, Gilmar Mendes. Moro foi denunciado após um vídeo viralizar mostrando o senador em uma festa falando em, abre aspas para ele aqui, comprar um habeas corpus do magistrado. Marcelo, a gente sempre fala muito do Alexandre de Moraes, né? O Gilmar Mendes estava um pouco esquecido. Antes era muito o Gilmar Mendes, né? Depois passou para o Alexandre de Moraes e agora parece que os holofotes começam a voltar ali para o Gilmar com decisões meio controversas, polêmicas, certas ou não, mas que trazem uma certa polêmica para o debate. Ô, Júnior, parece que tem 3 ministros do Supremo que se revezam nas polêmicas, né? O Gilmar, o Alexandre de Moraes e o Dias Toffoli, né? Os 3 estão sempre rodeados aí de decisões polêmicas. Cada vez um chega no holofote, mas os 3 não fogem muito dos 3. Agora, o Moro se deu mal, né? Porque ele caiu na primeira turma que tem o Alexandre de Moraes, que já é desafeto declarado, o Cristiano Zanin, que era o ex-advogado do presidente Lula, que também perdeu várias com o Moro, o Flávio Dino, que é ex-ministro do governo Lula e também teve embates diretos com o Sérgio Moro. Então, nessa brincadeira, ele caiu numa turma que só tem inimigo, só tem adversário político dele, né? Então, não dava para esperar alguma outra coisa que não fosse essa decisão. Quando o Supremo começa a adotar uma postura de vingança, eu acho muito preocupante, porque às vezes a impressão que dá é que eles estão querendo achar alguma coisa para se vingar do Sérgio Moro. E eu acho que o Moro merece todas as críticas na condução da Lava Jato. Ele teve muitos excessos. Poxa, um juiz que vai numa sessão de estreia de cinema no tapete vermelho, sabe, sendo tratado como celebridade, esse juiz merece muitas críticas. Mas a partir daí, você tornar isso como uma coisa pessoal, né, e tudo que ele faz vira alvo do Supremo é muito preocupante. O Supremo não deveria ter esse aspecto de vingança. E a gente vê algumas questões do Supremo virarem tão pessoal que parece que os ministros perdem a noção até da Constituição. Essa semana a gente está vendo um outro caso que também saindo um pouco do Moro, mas vale a gente citar, o Alexandre de Moraes, né, aquele caso da agressão no aeroporto de Roma, um delegado da PF não encontrou os indícios lá de que houve um crime e tudo mais, eles trocaram o delegado da PF e agora estão reabrindo o caso. Então, a gente tem visto muitos casos no Supremo que a questão vira uma vingança pessoal e isso nunca é bom para a justiça. Ô, Rita Mundim, essa história aí, agora a gente falava do ministro Alexandre de Moraes, eu vou insistir nisso, porque o Marcelo tem muita razão, né? Parece que eles vão se revezando ali nas polêmicas e tal. Enfim, eu não sou jurista, não sou capaz de analisar a decisão do ministro Gilmar Mendes, mas eu posso dizer que ela é polêmica, né? Que gera muita polêmica. Pois é, Júnior, que saudade, né, daquela velha frase, vou me manifestar nos autos. Essa deveria ser a conduta dos ministros do Supremo. E o Marcelo falou coisas assim, de arrepiar. E se a gente pensa, né, há 20 anos atrás, há 10 anos atrás, primeiro, holofote para juiz e holofote para ministro do Supremo. Aí voltamos, vou me manifestar, eles deveriam se manifestar nos autos. Depois o Marcelo falou uma coisa, né, que a gente está acostumando. O Moro caiu na primeira turma onde ele só tem adversários políticos. Como é que a gente fala de adversário político tratando da Suprema Corte? Então, eu vou ficar só com esse comentário. Eu acho que os ministros deveriam se manifestar nos autos e o Supremo não é lugar para fazer política e muito menos vingança. É um lugar para se preservar, para se defender a Constituição. O William Travassos, o Sérgio Moro então cai nas mãos do Dino, do Zanin, do Moraes. Os 3, né? São os 3. Dino, Zanin e Moraes. Complicou para ele. Então, o que me preocupa é o que a gente está vivendo, alguns chamam de supremocracia, né? Onde o Supremo decide tudo e não aceita absolutamente nenhum tipo de crítica e não faz uma autorreflexão sobre as condutas que estão sendo questionadas. Quando eu pego, por exemplo, Gilmar Mendes, e eu já falei isso algumas vezes, ele toma uma decisão onde ele interfere sem ouvir, ele toma uma decisão sem ouvir todas as partes, ele não está respeitando o processo legal. E isso acontece. Isso que o Moro falou é muito em função de algumas decisões, que é uma brincadeira, não cabe, concordo com os senhores, mas em função das decisões que acontecem, decisões monocráticas, como nós tivemos do Dias Toffoli, em relação à Lava Jato. São decisões que incomodam, mas os ministros, eles têm essa
essa concepção de que são os salvadores da pátria, os defensores, os únicos defensores da democracia. Isso não é verdade. A corte precisa entender o seu papel dentro da Constituição brasileira e dentro da defesa da democracia. E a autorreflexão sobre críticas que são feitas aos ministros, elas devem ser levadas em consideração. O que nós estamos vendo são decisões políticas, margeadas amparadas na rota do populismo, com viés político, gente, nas decisões que não são políticas. Elas precisam respeitar a Constituição brasileira. Quando eu vejo um ministro do Supremo interferindo numa ação trabalhista, na lei, criando um argumento, independente da Constituição, é uma visão dele e ponto. E ele não ouve todos os envolvidos, eu vou falar o quê desse ministro? Então, assim, é uma falta de respeito o que está acontecendo com a democracia brasileira, quando eu vejo um ministro se achando o dono da verdade e não aceitando nenhum tipo de crítica. Entendo, e com todo respeito à Suprema Corte, nós não precisamos de uma supremodemocracia. Nós já vivemos uma democracia e cada um precisa respeitar o seu quadrado. Ô William, nesse caso, né, chama atenção também, porque tudo bem o Gilmar Mendes, né, entrar com uma ação contra o Moro pedido, né, por calúnia. O Moro falou que o ministro Gilmar Mendes vende habeas corpus, caluniou o ministro, ok, ele entrar. Só que o problema é que nessa ação eles estão pedindo 4 anos de prisão e a perda do mandato. Sim. Então, é um exagero, né? Não tem como a gente não falar que não é um exagero. Porque por causa de um vídeo na internet, uma fala errada, né? Uma calúnia, você pedir a cassação de mandato. Gente, mas aí a gente tem que colocar, vamos lá, a gente tem que ir para o processo também. Tem a Procuradoria-Geral da República nessa história. Isso. Ele foi denunciado pela Procuradoria, senão cai tudo na conta do STF, parece que o STF está fazendo tudo sozinho. Sim, a Procuradoria... Houve uma denúncia da Procuradoria e aí eles acolheram. Que a primeira e agora vai ser aceitou. julgado. Exatamente. E agora vai ter um julgamento. Exatamente. Lembrando que tentaram caçar o Moro e não conseguiram. Agora, você consegue imaginar você ficar 4 anos preso por causa de um comentário, de uma calúnia, de uma fala que você faz em alguma rede social, em alguma gravação? É totalmente desproporcional. Não tem muito como fugir disso. E aí a gente tem que esperar o veredito, né? Pra ver se realmente vai ser essa condenação. Agora, fato é que calúnia é crime no Brasil, né? E aí a pessoa precisa ser julgada. Uma multa, a gente também não pode tirar o que o Moro falou, né? Não, a gente não pode esquecer. Mas uma acho multa que bem merecida. merece uma reflexão sobre o papel do Supremo na nossa sociedade e as decisões que são tomadas de forma monocráticas. Diga, Rita. Júnior, só um pitaco aí. O que é mais sério é que isso seria uma brincadeira, seria uma fala de mau gosto e seria interpretada assim. Se não houvesse a politização, se não houvesse a interpretação política e a vingança política por trás, né, dessa fala mal. O Moro, ele pisou no tomate. Mas a coisa se tornou grave porque ela foi politizada e viram nessa fala a chance de uma revanche política. É por aí. Pessoal, vamos falar da